Jesus Cristo abençoe a sua vida de maneira abundante. Glória a Deus, mais uma vez, estamos aprendendo do Senhor, poder aprender dessa palavra, poder colocá-la em prática, entender que Deus é poderoso e que através da palavra dele, pelo poder do Santo Espírito, nós temos aí a esperança de vida eterna, nós temos esperança de que a mudança ela acontece, mas para isso precisamos entender que a Bíblia é muito mais do que um livro qualquer, um livro de histórias a respeito de um Deus qualquer. Nós estamos diante da palavra do Senhor e isso é muito bom e eu quero convidar você, receba já o meu carinho por fazer parte aí dessa caminhada, estar sempre acompanhando, sempre sendo edificada para a glória do Senhor, compartilhando com as pessoas, para que mais pessoas possam entender através da palavra de Deus que há liberdade plena em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você a fechar os olhos, nós vamos falar com Deus, porque Deus vai falar conosco por meio da sua santa e poderosa palavra. Feche os olhos e ore comigo. Pai Santo, querido Deus, obrigado Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque ao longo dessa caminhada nós temos aprendido, Senhor, a teu respeito. Não somente isso, mas estamos vivenciando momentos maravilhosos por conta da autoridade e poder que tem na tua palavra. Então, obrigado por nos alimentar com a Tua Palavra, por abrir os nossos olhos, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento, para que o engano que vem como dardo inflamado do maligno possa não nos atingir. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos cubra com graça, nos revista de poder e nos ensina nessa caminhada a entender que na Tua Palavra, Senhor, há poder. Obrigado mais uma vez, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, você vai abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. São dois versículos conhecidos por parte dos cristãos que entendem que a palavra de Deus é autoridade na vida. E você que ainda não conhece, não sabe, você é meu convidado e minha convidada a perceber, a ser orientado à luz das Escrituras, como essa palavra tem poder. 2 Timóteo 3, 16 e 17, é importante lembrar que o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, porque Deus colocava em seu coração, por meio da inspiração do Espírito Santo, e isso foi transmitido também ao jovem Timóteo, que não estava preso, mas estava aí começando na sua caminhada pastoral e precisava entender, à luz das Escrituras, o poder que ele tinha em mãos, que o apóstolo Paulo tinha, que ele também poderia ter e que eu e você, nós temos e muitas vezes fazemos pouco caso disso. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra em 2 Timóteo 3, 16 e 17 o seguinte: toda a Escritura, olha só, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto, plenamente preparado ou preparada para toda boa obra. Nós temos em mãos algo maravilhoso, algo tremendo, poderoso, porque vem de Deus e não estamos atentos a isso. Então eu quero encorajar você, através dessa mensagem, desse ensino, a respeito da autoridade que a palavra de Deus tem. Não é autoridade humana, não é autoridade religiosa, mas a palavra de Deus está acima de tudo isso. E como é que a palavra de Deus ela funciona? Ela funciona pela fé. É por isso que a gente não discute com pessoas, a gente não discute a respeito de fé, porque a fé é um dom de Deus. É dom de Deus. Você vai se deparar com pessoas, eu vou até adiantar um pouco aqui o que a gente vai falar mais para frente, mas você vai se deparar com pessoas que irão questionar a sua fé, irão questionar a própria fé, e você não tem como provar a essas pessoas a fé que você tem, até porque é fé, e fé é dom de Deus. Mas você que tem fé, você pode olhar para a palavra de Deus e entender que ela funciona pela fé, porque é o poder de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, a gente tem uma declaração muito forte do apóstolo Paulo, quando falou aos cristãos em Roma, a esse respeito. Ele disse lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho.
Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então notem que o apóstolo Paulo está dizendo que ele não tinha vergonha do evangelho, não tinha vergonha da palavra de Deus, não porque era uma palavra qualquer, mas que era o poder de Deus, não somente o poder de Deus, mas o poder para a salvação, que muitas pessoas ainda não se deram conta. É através da palavra de Deus que elas são salvas. Porque diz ainda mais, no versículo 17, porque o evangelho é revelado, porque no evangelho, na palavra de Deus, é revelada a justiça de Deus. E olha só o que ele afirma: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo aí nas suas viagens missionárias, aqui ele não estava preso, estava viajando de maneira missionária, evangelizando, anunciando, pregando a palavra de Deus. Ele deixou muito claro por meio da condução do Espírito Santo, do poder de Deus no Espírito Santo, na vida dele, que ele não tinha vergonha do evangelho, ele não tinha vergonha da palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação das pessoas. No capítulo 10, ainda em Romanos, ele diz algo que é crucial, e por isso que vira e mexe eu estou falando, compartilhe com as pessoas, não deixe de falar da palavra de Deus para as pessoas, porque se você crê que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, o apóstolo Paulo sabia disso muito bem. E olha o que ele diz no capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, olha como é uma continuação do que ele falou no capítulo 1. Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E a palavra é ouvida mediante a ação do Espírito Santo. Uma outra versão diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma outra versão traz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, notaram que é por isso que a gente não discute essa questão de fé. Você não tem como provar para as pessoas por que você age da forma que você age, o que é que acontece no âmbito espiritual para uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, para uma pessoa que ainda não foi liberta da escravidão do pecado e que pela fé ainda não foi salva por meio da palavra de Deus. É porque a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a pregação da verdade da palavra de Deus, ela operou resultados poderosos na vida de todos aqueles que ouviram. Na vida do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, na vida de todos aqueles que ouviram através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então a palavra, ela tem autoridade divina. E é importante lembrar disso porque lá em Gênesis, Deus falou palavras de autoridade. Lembra quando Deus estava no processo de criação? A Bíblia mostra para nós, Deus mostra para a gente através da palavra dele, que Deus falou que haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Por quê? Porque essa terra ao nosso redor, ela é autoridade, ela é produto da autoridade da palavra de Deus. E a gente sabe que tem toda uma guerra espiritual acontecendo nesse momento para desacreditar da autoridade da palavra de Deus. A prova disso são as famosas teorias a respeito da criação do universo, do surgimento do universo, a respeito da evolução. Então, tudo isso mostra que a palavra de Deus está sendo desafiada, que a capacidade e o poder e a autoridade de Deus na palavra estão sendo desafiados. Essa teoria da evolução, ela não desafia o poder e a capacidade de Deus apenas, mas a autoridade da palavra dele, porque Deus disse e ouve. Deus falou através da palavra e aconteceu, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Deus, ele cria o homem. Você que não conhece a história, lá em Gênesis, você vai ver que através do poder da sua palavra, ele criou o homem, ele colocou no jardim do Éden, debaixo da autoridade da sua palavra. Lembra o que Deus disse em Gênesis no capítulo 2, versículo 16? Deus disse, olha, vocês podem comer de tudo, exceto do fruto que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus tinha autoridade e através da palavra
Deus colocou o homem debaixo dessa autoridade. Na era vindoura, quando acontecer a consumação do século, a Bíblia mostra que Cristo, ele vai governar e ele já está governando através da autoridade da palavra de Deus. Mas algo específico é descrito em Apocalipse, no capítulo 19, o último livro da Bíblia. Apocalipse 19, versículo 15. A Bíblia fala que da sua boca, da boca do nosso Cristo, que é o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus encarnada, a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Notaram? Da sua boca sai uma espada afiada. Em uma outra passagem, a própria Bíblia fala dela mesma, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que ela é tão cortante e ela penetra de uma maneira tão profunda que pode dividir a alma e espírito. É o poder da palavra de Deus que nós temos. Entre o Éden e o milênio está sendo travada uma batalha feroz. Tudo isso por conta, para desmerecer a autoridade da palavra de Deus. Eu falei da criação, citei aqui, relembrei a questão da criação, e a Bíblia fala que no momento que Adão e Eva foram criados, estavam desfrutando, estavam debaixo da autoridade do poder da palavra de Deus, e aí a Bíblia fala que Satanás entra em cena para enganar, para deturpar a palavra de Deus. E o que é que ele diz para Eva? É assim que Deus disse? É essa a palavra que Deus proferiu? É interessante observar que essa guerra para desmerecer a autoridade da palavra de Deus, ela vem acontecendo ao longo dos séculos. Por quê? Porque esse é um desafio sutil, satânico, a autoridade da palavra de Deus. Quantas vezes você ouviu uma palavra poderosa de Deus para a sua vida e parece que pouco tempo depois, mas tão pouco tempo mesmo, você começou a duvidar? No momento que você recebeu com alegria. Que palavra maravilhosa, que poder da palavra, isso é para mim, Jesus, obrigado. Mas parece que passa um tempinho, você começa a desconfiar e duvidar dessa palavra que você recebeu. E nunca se questionou por que isso acontece. Porque essa guerra para desmerecer a palavra, o poder e a autoridade da palavra de Deus, vem acontecendo desde o Éden. São os dardos inflamados do maligno, que não quer que você entenda que a palavra de Deus tem poder. É por isso que muitas pessoas estão se apegando aos misticismos, muitas pessoas estão se apegando a conversas de homens, de mulheres, muitas pessoas estão presas na religiosidade, porque os dardos inflamados do maligno estão dizendo para essas pessoas que a palavra de Deus não tem autoridade e não tem poder, e elas abraçam isso com um fervor terrível. Mas a autoridade da palavra de Deus, ela é sustentada pelo próprio ser do nosso Senhor, pelo próprio poder, pelo caráter de Deus, pelo seu trono eterno. E lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus revela para nós que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha a autoridade, olha o poder da palavra de Deus sendo revelada aqui em Hebreus. Meus queridos irmãos, a palavra ela tem poder divino, porque todas as coisas subsistem por meio da palavra de Deus. Nenhuma palavra no âmbito humano tem o poder que a palavra de Deus tem. Algumas pessoas ainda ficam preocupadas porque fulano disse isso e disse aquilo outro, bate na madeira, isola com as suas superstições, crendo na palavra humana. A palavra de Deus é que tem poder, porque a palavra de Deus não volta vazia. Jesus Cristo, ele falou a palavra de autoridade e poder, e Jesus, ele reivindicava tanto essa autoridade quanto o poder.
Lá em Marcos, no capítulo 2, 19, olha o questionamento de Cristo. Lá em Marcos 2, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, Marcos 2, 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Parece uma pergunta simples, mas através da cura dessa pessoa por Cristo, dizendo, declarando, reivindicando autoridade e poder, nós temos aqui duas vertentes que Jesus reivindicou para si. O poder da palavra, porque ele está perguntando o que é mais fácil dizer ao paralítico, não é? Os seus pecados estão perdoados, ou seja, dizer, poder da palavra, pecados perdoados, poder para perdoar pecados, e mais, pegue a sua maca e ande, autoridade do poder da palavra de Cristo. Jesus reivindicava isso. Quando Jesus, em vários milagres que ele fez, quando ele expulsou o espírito imundo daquele homem na sinagoga, as pessoas estavam maravilhadas do que tinha acontecido. Ainda em Lucas, aliás, vá para Lucas capítulo 4, versículo 36. Lucas capítulo 4, versículo 36. Olha o que diz a palavra poderosa de Deus. Lucas 4, 36. A Bíblia declara que todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. É palavra de Deus, eu fico arrepiado, eu costumo sempre enfatizar isso, porque eu fico maravilhado com o poder da palavra de Deus. Nós temos essa palavra nas nossas mãos, o crente vive debaixo da autoridade da palavra de Deus, tem as suas responsabilidades, nós vamos falar sobre isso, mas o crente não está fazendo bom uso desse poder tremendo da palavra de Deus. Essas palavras de Jesus, elas não somente têm a autoridade de Deus, mas também o poder, a vida, a capacidade de Deus. Sabe, tem muitas pessoas no mundo, muitas pessoas em outros países que gostariam de poder saborear um versículo da palavra de Deus e não podem por conta da perseguição que acontece nesses países. E nós, numa nação laica, num estado que permite todas as crenças com liberdade, nós temos o conhecimento da verdade nas nossas mãos e muitas vezes fazemos pouco uso. Nós temos uma mina de preciosidade, não somente isso em termos de valor, mas em termos de poder, porque as palavras de Jesus, elas têm autoridade de Deus e é muito bom saber disso, é muito bom olhar e saber essas coisas. A palavra de Deus, ela é sustentada pelo próprio ser, pelo seu próprio ser, pelo próprio caráter, pelo trono eterno. Como é bom saber que temos o poder de Deus de maneira completa nas nossas mãos. Mas não para por aí não, viu? Não para por aí não, porque no nosso próximo encontro a gente vai ver alguns fundamentos, alguns fatos fundamentais nesse quesito de poder e autoridade da palavra de Deus, até porque os crentes, eles receberam também uma palavra de autoridade e poder. A gente tem uma posição em Cristo Jesus. E isso nos faz pensar que tipo de palavras é que nós temos falado. A gente vai aprender que quando o crente ele aceita a autoridade da palavra de Deus, ele de fato, na prática, ele vai provar do seu poder. E veremos na prática como é que a palavra de Deus funciona. Sem rodeios, sem misticismo, sem mandingas ou superstições ou qualquer coisa do tipo. É a palavra de Deus sendo apresentada. Estamos diante da palavra de Deus, que é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo mais e mais. Eu oro por sua vida. Muito bom tê-lo aqui fazendo parte do canal, compartilhando, divulgando o poder da palavra de Deus. Que Deus te guarde sob a palavra dele. Que você seja protegido e abençoado e abençoada no nome santo de Jesus, que tem todo o poder. Amém e amém.